Oi pessoal, aqui a gente vai começar mais uma aula de história e agora nós vamos estudar aqui, vamos iniciar o conteúdo do nosso tema 4 do livro de história, na página 35 do livro de vocês. Então abram aí, façam a leitura e depois tirem as dúvidas que surgirem, tá bom? Que o fórum vai estar aberto para poder tirar a dúvida também. Hoje, pessoal, então nós vamos dar início ao estudo sobre os primeiros povos indígenas que habitam os territórios da América do Norte. Nós vimos nas semanas anteriores que diversos outros grupos já habitaram regiões do continente americano, como por exemplo os astecas, que habitaram ali em territórios da América Central. Nós temos também os incas, que habitam territórios da América do Sul, como por exemplo o Peru. E também vimos que tivemos grupos indígenas habitando nos territórios onde hoje nós temos o Brasil, né? Grupos que fazem parte do tronco linguístico Tupi e Macro-Jê. E hoje, pessoal, nós vamos então conhecer os grupos indígenas, né? Os povos indígenas que habitaram as regiões onde hoje nós conhecemos como América do Norte. Grupos esses que habitaram ali territórios onde hoje nós temos alguns estados dos Estados Unidos. E nós vamos conhecer aqui agora, de uma forma mais geral, algumas características principais sobre esses diversos grupos que habitaram ali, então, esses territórios da América do Norte. E aí, pessoal, então nós temos ali, antes da chegada dos europeus, nós temos, assim como temos na América Central e na América do Sul, nós temos territórios sendo ocupados por indígenas também nas regiões da América do Norte. E esses povos, em sua maior parte, eles eram seminômades ou sedentários. O que isso significa? Dizer que eles eram povos seminômades significa que eles não tinham uma moradia fixa por muito tempo. Eles costumavam se fixar num lugar, montavam ali algumas tendas e as suas aldeias, ficavam ali por um certo tempo habitando numa região e depois, dependendo dos alimentos que ficassem mais escassos ou por motivos de guerras, eles trocavam de lugar, eles iam para outras regiões. Era a prática de alguns grupos desses povos indígenas. E nós também temos grupos que vivem de forma sedentária. O que isso significa? Eles habitam ali no mesmo território, na mesma região. Eles têm uma moradia fixa naquele local e ali eles vão ficar ali praticando a sua agricultura. Vão criar ali a sua organização naquele mesmo local. Enquanto os grupos seminômades, ou seja, eles não são nômades, mas eles também não são sedentários. Ou seja, eles não estão sempre em mudança, mas eles também não estão sempre fixos no mesmo local. Eles são seminômades. Um tempo eles se fixam e por um tempo eles vão se retirar daquele local e procurar um outro local para poder ali viver por um tempo. E outra coisa também, vamos conhecer um pouquinho sobre a religião. De uma forma bem geral, a maior parte desses primeiros grupos indígenas eram politeístas, ou seja, eles têm a crença ali em vários deuses, em várias divindades, e eles cultuam ali, entre a maior parte desses grupos, eles cultuam os animais e os ancestrais. Então, eles fazem cultos em referência aos seus ancestrais e aos animais que eles vão utilizar ali, vão ter para eles como divindades, como seres espirituais. E entre as práticas religiosas, de uma forma bem geral, que a maior parte dos grupos indígenas norte-americanos praticavam, nós temos o xamanismo. O que é o xamanismo? É uma prática espiritual que consiste ali na perda da consciência para poder ter um contato com o mundo espiritual. E também temos a prática do animismo, que consiste então em dar vida, em acreditar que plantas, animais e outros objetos inanimados têm vida, têm uma parte espiritual. Então, é assim que é constituída então a religião da maior parte desses primeiros grupos indígenas. Nós temos alguns grupos que são monoteístas, ou seja, que acreditam apenas em um único Deus, em uma única divindade, mas a maior parte desses primeiros grupos eram politeístas. Então, pessoal, agora eu vou deixar uma perguntinha para vocês lá no fórum sobre o nosso início do tema 4 e espero vocês lá no fórum para responder e tirar as dúvidas de vocês. Tchau!